Alguns rituais antigos são tão simples que acabaram esquecidos. Não por falta de valor, mas justamente porque o mundo moderno passou a desconfiar daquilo que não parece complicado. Um desses rituais envolve algo que quase todo mundo tem em casa, guardado num pote na cozinha: o sal. Sim, o mesmo sal que você usa para temperar a comida. O que muita gente não sabe é que, quando usado da forma certa, ele se transforma em uma ferramenta espiritual poderosa, capaz de limpar energias, proteger o campo vibracional e até facilitar experiências profundas durante o sono. Durante séculos, diferentes culturas usaram o sal como escudo invisível. Era colocado nos cantos da casa, ao redor da cama e, em práticas mais discretas, debaixo do travesseiro. Esse gesto atravessou gerações não como superstição, mas como sabedoria prática. O sal tem uma estrutura cristalina que o torna um verdadeiro ímã para as energias densas. Ele absorve, limpa e organiza. E quando está perto da cabeça durante o sono, atua de forma silenciosa, filtrando tudo aquilo que ficou preso no seu campo energético ao longo do dia. Benítez, pesquisador conhecido por resgatar ensinamentos antigos, revelou que o sono é um dos momentos mais delicados da alma. O corpo descansa, mas a consciência continua ativa, e nesse estado vulnerável podemos acessar memórias, mensagens ou mesmo lugares que não percebemos quando estamos acordados. Mas também ficamos mais abertos a interferências negativas. Por isso, preparar o ambiente é essencial. E o sal, por mais comum que pareça, pode ser a chave para criar um campo limpo e protegido ao redor da mente adormecida. O mais interessante é que não estamos falando de algo místico demais ou inacessível. É sal. Simples assim. Um cristal que você já tem em casa, mas talvez nunca tenha usado com a intenção certa. Ao colocá-lo sob o travesseiro, você está enviando uma mensagem clara para o seu subconsciente e para o universo. Estou pronto para limpar, compreender e despertar. Com o tempo, os efeitos se acumulam, e você pode notar sonhos mais vívidos, despertares com mais leveza ou até uma intuição mais afiada durante o dia. Esse vídeo não é sobre mágica, é sobre consciência. E se alguma parte de você sentiu que isso faz sentido, mesmo sem saber explicar exatamente por quê, talvez seja a hora de testar. Dormir com sal sob o travesseiro é um gesto pequeno, mas que pode abrir portas internas que estavam trancadas há muito tempo. Se decidir tentar com respeito e intenção, escreva nos comentários: "Minha noite é meu templo". Essa frase será a confirmação de que você começou a escutar o que o mundo invisível tem a dizer. Agora imagine o seguinte: quando você fecha os olhos à noite, sua mente não se desliga completamente. Ela apenas muda de frequência. Enquanto o corpo repousa, uma parte mais sutil de você começa a circular por um espaço invisível, como se navegasse por um mar de vibrações. Algumas dessas vibrações são leves e acolhedoras, outras nem tanto. Existem correntes densas, cheias de ruído, que podem interferir no seu descanso, provocar sonhos confusos ou até causar aquela sensação de peso e cansaço ao acordar. É por isso que colocar sal sob o travesseiro não é um ato qualquer. É como traçar um limite vibracional invisível ao redor de você. Uma barreira silenciosa que diz: somente o que for leve, limpo e verdadeiro pode entrar. E mais do que proteger, o sal prepara. Ele organiza o espaço ao seu redor, estabiliza o ambiente energético e, segundo muitos praticantes da espiritualidade moderna, também ajuda a facilitar sonhos mais claros e até projeções conscientes, aquelas experiências onde você sente que saiu do corpo e foi a algum lugar diferente. Isso pode parecer estranho à primeira vista, mas a verdade é que esses relatos se repetem há séculos em diferentes partes do mundo. Não se trata de mágica de filme. É uma tecnologia ancestral, feita de elementos simples: intenção, silêncio e um punhado de sal. Quem já experimentou com seriedade sabe que depois de algumas noites, algo começa a mudar. Os sonhos ficam mais nítidos, os símbolos ganham força e, às vezes, surgem sensações que você nem sabe explicar, mas sente que são reais. Você não precisa entender tudo de uma vez. Só precisa estar disposto a observar, a prestar atenção nos detalhes. Dormir com sal sob o travesseiro é uma prática pequena, mas pode se tornar uma chave e abrir portas dentro de você que estavam fechadas há muito tempo.
Se isso despertou sua curiosidade, experimente hoje mesmo. E ao acordar, anote o que lembrar. Mesmo que seja só uma imagem, uma palavra ou uma sensação vaga, tudo isso pode ser o início de algo maior. E se você já percebeu que seus sonhos mudam quando se sente protegido, escreva nos comentários: "Meus sonhos agora têm guardiões". Essa frase vai servir como sinal para outros buscadores que também começaram essa travessia, porque dormir não é apenas descansar, é atravessar um território invisível onde as partes mais verdadeiras de você podem finalmente falar. No silêncio do sono, o que estava escondido começa a emergir. Benítez dizia que o ser humano vive experiências fora do corpo todas as noites, mesmo que não se lembre. E quando você coloca sal com intenção no lugar onde repousa a cabeça, está influenciando essa experiência. Está criando uma espécie de canal limpo para que sua consciência navegue com mais clareza e proteção. Além disso, há algo importante que poucos percebem. O lugar onde você dorme também guarda energia. O colchão, o lençol, o travesseiro, até as paredes. Tudo acumula traços vibracionais do que você sente, pensa e vive. E essa carga pode pesar, atrapalhar o sono, influenciar os sonhos. O sal entra como um purificador silencioso nesse cenário. Ele absorve o excesso, filtra o que não pertence e limpa aos poucos aquilo que estava estagnado. Durante o sono, você não se desliga da realidade. Você apenas entra em outro tipo de conexão. E o sal, nesse contexto, age como guardião e curador. Pode parecer simples, e é. Mas o que é simples demais, às vezes, é também o que carrega o maior poder. Benítez dizia que o verdadeiro trabalho espiritual não para quando o corpo adormece. Pelo contrário, é justamente nesse silêncio da noite que a alma começa a se mover com mais liberdade. Enquanto o ego descansa e os ruídos do mundo se apagam, abrem-se passagens internas, e o que antes parecia apenas um sonho pode se tornar um encontro, uma mensagem, um lembrete vindo de um lugar mais profundo. Muitas pessoas que dormem com sal debaixo do travesseiro descrevem sensações que vão além do imaginável, sonhos que parecem mensagens codificadas, intuições que surgem com clareza ao acordar, ou até mesmo uma leveza interna difícil de explicar, como se algo que estava pesado, uma energia, um pensamento, uma memória, tivesse sido limpo durante a noite, sem esforço consciente. Essa mudança não é apenas emocional, ela tem base vibracional. O sal, apesar de simples e comum, tem uma estrutura cristalina extremamente organizada, e é justamente por isso que, em várias tradições esotéricas, ele é visto como símbolo de equilíbrio, geometria divina e harmonia. Dormir com sal não é só uma prática de proteção, é uma forma de sintonizar sua vibração com uma frequência mais estável e limpa. É como afinar um instrumento antes de tocar uma música mais delicada. Só quando tudo está em equilíbrio, a alma pode atravessar os planos invisíveis com suavidade. O mais curioso é que essa transformação acontece mesmo quando a pessoa não entende completamente o processo. Aos poucos, os sonhos mudam. Acordar se torna mais leve. Pequenos sinais começam a surgir durante o dia. Coincidências, lembranças que vêm do nada, ideias novas. É um ajuste silencioso, mas constante. No fundo, o que está acontecendo é simples. O sal está limpando o caminho para que sua essência possa se manifestar com mais nitidez. Mas nada disso funciona sem intenção. O sal, por si só, não tem poder. Ele é uma ferramenta. Quem ativa esse poder é você. A transformação começa quando há respeito pelo invisível e atenção aos sinais. Dormir com sal é um gesto simples, mas quando feito com presença, se torna um convite à alma para que ela revele o que estava escondido. E com o tempo, os sonhos deixam de ser apenas reflexos do dia, passam a ser portais. Se você está disposto a entrar nessa jornada, leve a sério. Anote seus sonhos, observe seus sentimentos ao acordar, perceba as mudanças sutis, porque tudo isso forma um mapa. E se desde a primeira noite você já sentiu alguma diferença, escreva nos comentários: "Minha alma se lembra enquanto durmo". Essa frase é um reconhecimento, uma senha para quem também está começando a despertar no escuro.
Existe algo ainda mais profundo nisso tudo. Em muitas tradições, acredita-se que o sal tem a capacidade de guardar e transmitir memória, e não estamos falando apenas de lembranças desta vida. O sal está presente em nosso corpo, no sangue, nas lágrimas, na água do mar. É como se ele carregasse, em sua composição, fragmentos da própria história da Terra. Por isso, há quem diga que dormir com sal pode pouco a pouco reativar memórias esquecidas, não da mente racional, mas da alma. E se você sente que esse chamado é para você, se alguma parte silenciosa do seu ser começou a despertar ao longo desse texto, então talvez o livro Seu Eu Superior seja o próximo passo natural dessa jornada. Ele não é apenas um livro, é um manual prático de reconexão vibracional. Baseado nos princípios herméticos do Kybalion, nas tábuas de esmeralda e nas práticas ancestrais de expansão da consciência, esse guia revela como transformar pequenos rituais em verdadeiras portas para um novo nível de percepção. Se você está pronto para reprogramar sua vibração, acessar estados elevados de manifestação e ativar a sabedoria que já habita dentro de si, o link para acessar está no comentário fixado. Mas agora preste atenção, não são lembranças comuns. São imagens, sensações e símbolos que parecem vir de outra época, outro lugar, outra vida. Algumas pessoas relatam sonhar com lugares que nunca viram antes, mas que parecem familiares. Outras, com pessoas que nunca conheceram, mas que despertam um sentimento profundo. Benítez acreditava que isso não é coincidência. Segundo ele, carregamos em nosso campo sutil fragmentos de outras existências, experiências que deixaram marcas e continuam influenciando quem somos agora. Dormir com sal, nesse sentido, pode ser um ativador, um facilitador de acesso a essas camadas mais antigas, não de forma direta como um filme claro, mas como símbolos que tocam algo que você já conhecia, mesmo sem lembrar. Tudo isso acontece porque o sal, quando colocado com intenção, limpa mais do que o ambiente. Ele purifica o campo sutil, abrindo espaço para que algo mais verdadeiro possa emergir. Durante o sono, as distrações da mente consciente se dissolvem e aquilo que estava escondido começa a ganhar forma. Às vezes, surge em imagens, outras em sensações. Há quem sonhe com cidades antigas, com símbolos misteriosos, com emoções tão reais que parecem ter sido vividas de fato. E talvez tenham sido. Não são devaneios, são sinais, fragmentos de uma história que vai além do agora. Segundo Benítez, o verdadeiro despertar não acontece só com leitura ou estudo. Ele acontece na experiência silenciosa, no momento em que algo dentro de nós reconhece aquilo que a mente ainda não sabe explicar. E o sal não força esse processo, ele apenas sustenta, cria o ambiente, mantém o campo limpo para que, se for o momento, as memórias surjam por conta própria, sem esforço. Por isso, essa prática não deve ser feita com pressa. Ela é como plantar uma semente em solo fértil. Você não colhe no dia seguinte, mas sabe que algo está crescendo. Mesmo que os sinais venham aos poucos, um sonho mais nítido, uma intuição fora do comum, uma paz silenciosa ao acordar, eles já são indícios de que algo está mudando. Até o corpo percebe, o sono se aprofunda, a respiração se acalma, o coração desacelera. Tudo se ajusta para que a alma possa trabalhar durante a noite. É claro que alguns vão duvidar, vão dizer que é imaginação, mas quem já teve a experiência sabe que não é. Sabe que, de repente, um sonho traz uma mensagem que faz sentido, que um cheiro, um símbolo, uma frase sussurrada durante a noite tem o poder de tocar algo profundo, e é por isso que repetir o gesto todas as noites não é o bastante. É preciso observar, sentir, estar presente para os pequenos sinais, porque é assim que a alma começa a falar. Em silêncio, sim, mas de um jeito que a gente não consegue ignorar. Se em algum momento você acordou com aquela sensação estranha de que sonhou com algo que parecia mais real do que o dia anterior, se teve aquela certeza interna de que havia recebido uma mensagem, mesmo sem entender exatamente qual, então escreva: eu vi algo que não sabia que lembrava. Essa frase não é só um comentário, é um chamado, um reconhecimento, porque aquilo que você viu já estava em você. E quanto mais você se permite entrar nesse mundo invisível com abertura, mais claro fica que tudo ao nosso redor está vibrando em camadas que os olhos não enxergam. Existe uma rede energética conectando tudo, pessoas, objetos, pensamentos, e dentro dessa rede o sal, esse cristal simples que você tem na cozinha, assume um papel especial. Ele não serve apenas para proteger. Em certos contextos, ele ativa.
acorda algo dentro de você. Quando você dorme com ele sob o travesseiro, não está apenas fazendo um ritual de proteção, está enviando uma mensagem para o seu próprio campo energético. Está dizendo: estou aberto, estou pronto, quero lembrar. E essa simples decisão começa a moldar o tipo de energia que você atrai, porque o sal amplifica a intenção. E se a sua intenção for verdadeira, com o tempo, os sinais vão se tornar inevitáveis. Benítez sempre reforçava: pensamentos são ondas, emoções são vibração. Tudo que você emite permanece no campo, e é durante o sono que essas vibrações encontram um terreno fértil para se manifestar, para se tornar símbolo, metáfora, sensação. Por isso, dormir com sal sob o travesseiro é mais do que um hábito, é um código, uma reprogramação sutil, um convite para que o invisível se manifeste. E quando isso acontece, não há como voltar atrás, porque você começa a perceber que os sonhos são mais reais do que o mundo lá fora, e que há mestres esperando no silêncio, prontos para guiar quem ousa escutar. Nem todo sonho é um recado, mas alguns são como sinais acesos no meio da noite, impossíveis de ignorar. Há quem acorde lembrando apenas de fragmentos confusos do dia anterior, mas há também quem, ao adotar essa prática com o sal sob o travesseiro, comece a ter sonhos que parecem mensagens. Às vezes vêm em forma de símbolos, outras como encontros com figuras luminosas, cheias de uma presença serena e poderosa. Há quem diga que sentiu pela primeira vez uma paz que não sabia que existia. E embora tudo isso escape dos critérios da ciência, ninguém que viveu nega o impacto que sentiu. São vivências que mudam algo por dentro. O olhar se torna mais atento, as decisões mais intuitivas, a vida ganha uma camada nova de sentido. Mas há algo essencial nisso tudo: constância. Essa prática não é sobre mágica imediata, é sobre construção. Dormir com sal sob o travesseiro é simples, sim, mas o seu poder nasce da repetição consciente. Quando feita noite após noite, com presença, ela vira um pequeno ritual. E rituais são pontes. Quanto mais se atravessa, mais firme elas se tornam. No começo, os sinais podem ser sutis. Um sonho diferente, uma sensação estranha ao acordar, um sentimento que persiste durante o dia. Mas com o tempo, o invisível começa a se mostrar também no cotidiano. Decisões mais certeiras, sincronicidades que chamam a atenção, uma sensibilidade mais fina que percebe o que antes passava despercebido. Não é sobre ver milagres, é sobre perceber o que sempre esteve ali, mas encoberto pelo barulho da mente e da rotina. O caminho espiritual não costuma anunciar sua chegada com trombetas. Ele se revela no detalhe, no pequeno gesto repetido com intenção. Talvez esse punhado de sal sob o travesseiro seja exatamente isso, um símbolo, algo mínimo, cotidiano, que se transforma em instrumento de reconexão. A cada noite, ele sussurra: estou aqui, estou pronto. E esse sussurro abre espaço para que o que está do outro lado escute e responda. Dormir com sal sob o travesseiro é um ato silencioso, mas cheio de significado. Ele fala sobre quem você está se tornando, sobre o respeito que você tem por esse lado invisível da vida. Nem todos têm coragem de trilhar esse caminho, mas quem segue por ele dificilmente volta a enxergar o mundo da mesma forma. Se você tem sentido que algo mudou, que a noite ganhou um peso diferente, quase sagrado, escreva nos comentários: minha noite é meu templo. Porque quem entende essa frase já começou a cruzar o limiar. Durante séculos, os gestos mais simples carregaram os maiores segredos. Mas o mundo moderno se distraiu com pressa, lógica e ruído, e esqueceu do essencial. Esqueceu que há sabedoria em parar, em observar, em confiar. Práticas como essa, de dormir com sal, parecem superstição para quem só vive na superfície. Mas para quem sente, para quem escuta além do óbvio, é ali que mora o verdadeiro conhecimento. Não nos livros, não nas provas, mas no silêncio entre um suspiro e um sonho. Essa prática é um lembrete de que o lugar onde você dorme não é só um canto da casa, é o altar do seu espírito, é onde o corpo descansa, mas a alma caminha, aprende, transforma, às vezes até se cura. E Benítez deixou claro: nossas capacidades estão adormecidas, sufocadas pelo excesso do mundo, mas podem ser acessadas por quem decide voltar o olhar para dentro. O sal é só o começo.
um ponto de partida, um instrumento humilde, mas poderoso, que reacende a lembrança de algo que você nunca perdeu, apenas esqueceu por um tempo. Isso não é só sobre ter sonhos mais vívidos ou acordar com mais energia. É sobre se lembrar de quem você realmente é. Existe uma parte sua que vai além do corpo, além da mente agitada, uma parte silenciosa, profunda, que observa tudo. Dormir com sal sob o travesseiro não é só uma técnica. É um gesto simbólico, um ato de retorno ao que foi esquecido, porque mesmo que a vida peça pressa, dentro de você há algo pedindo pausa, presença e verdade. Com o tempo, pequenas mudanças começam a acontecer. Talvez você acorde mais calmo, talvez se lembre de sonhos que pareciam reais demais, talvez sinta, de forma inexplicável, que está mais alinhado com o que realmente importa. E isso, por mais sutil que pareça, é poderoso, porque significa que algo está se reorganizando dentro de você, algo que não vem de fora, mas que sempre esteve aí, esperando o momento certo para emergir. Dormir com sal não é sobre mágica, é sobre intenção, é sobre respeito pelo invisível que te cerca e te atravessa. Numa era em que tudo precisa ser comprovado, documentado, explicado, essa prática convida você a sentir, apenas sentir, sem tentar controlar, sem esperar resultados grandiosos, apenas confiar no processo, confiar que um gesto simples, feito com consciência, pode abrir portas que a razão não consegue explicar. Se você chegou até aqui, saiba, não foi por acaso. Existe uma razão pela qual essas palavras encontraram você agora. Talvez porque uma parte sua já esteja pronta. Talvez porque o chamado já começou, mesmo que ainda em silêncio. Não ignore isso. Teste por si mesmo. Respire fundo. Faça com calma. E observe o que começa a mudar. Às vezes, tudo o que é preciso para começar uma nova jornada é um punhado de sal e a disposição de fechar os olhos com o coração desperto. Obrigado por ter vindo até aqui. Se algo dentro de você se acendeu durante essa leitura, não deixe passar. Experimente, sinta, e quando estiver pronto, compartilhe. Escreva nos comentários: "Minha noite é meu templo". Essa frase é como uma chave. Ela abre caminhos, ressoa com quem está pronto e sinaliza para outros buscadores que ainda estão despertando. Nos encontramos em breve, em outra jornada, em outro portal. Sempre que você estiver pronto para mergulhar mais fundo, estarei aqui. Durma com consciência. Desperte com propósito.